Voltamos com o nosso programa DNA Empreendedor. Hoje a gente está falando do DNA do empreendedor de impacto social. E eu queria dar destaque que hoje nós estamos tendo aqui um programa especial. Fomos recebidos pela Riga Decorações, que também está apoiando o nosso projeto e nos montou esse cenário para a gente ter um programa diferenciado também. Então, muito obrigada à Riga Decorações. Eliandro, define um pouquinho para a gente empreendedor de impacto social. Então, hoje nós temos alguns setores bem conhecidos, né? Nós temos o setor público, né, que todo mundo conhece, nós temos o setor privado, que todo mundo conhece, e nós temos também o terceiro setor, que são as ONGs. Mas nesse meio do setor privado e do terceiro setor, que são as ONGs, nasceu o setor 2,5, que são os empreendedores de impacto social, que não é uma ONG, tá? E não é uma empresa comum. Ela é uma empresa de impacto social, ela tem os mesmos conceitos que uma ONG tem, porém ela tem os mesmos conceitos também que uma empresa tem. Então nós temos sócios, nós trabalhamos também para ter lucro, porque a empresa ela precisa ter lucro para sobreviver, mas tudo que nós produzimos como produto ou como serviço, ele tem que causar impacto, ele tem que gerar valor. Então o maior exemplo disso é o Clubinho Salva-Vidas. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Nós temos muitos produtos gratuitos. Então, nós temos desenhos animados gratuitos que estão lá no nosso canal no YouTube. Nós temos um curso de primeiros socorros completo que também está disponível no nosso canal no YouTube. Nós temos jogos educativos que a criança pode jogar, ou o professor ele pode ter acesso direto ao nosso site. Ou a criança, ou o pai dessa criança pode baixar o aplicativo gratuitamente no celular. Mas também temos jogos pagos. Temos músicas em parceria, por exemplo, hoje com a NetNow, com a Claro TV, onde está lá disponível e quem é um assinante, ele tem acesso a todos os vídeos, alguns deles que estão gratuitos no canal, mas outros que são exclusivos porque são vídeos pagos. A gente pensa que tudo que a gente produz, ele tem que dar direito não só à pessoa que pode pagar, mas principalmente aquela pessoa da base da pirâmide, aquela que não pode pagar. Então, empreender causando impacto social é resolver um problema, é resolver uma dor ou atender um desejo daquela pessoa que não pode pagar. Então, eu vou te dar outro exemplo. A gente já fez doação, por exemplo, de alguns dos nossos jogos para escolas públicas que não teriam condição de pagar. A escola particular ela paga pelo projeto, ela paga para ter esses jogos, ela paga para ter esse material ludopedagógico, mas algumas escolas, públicas que provam para a gente que é impossível eles terem acesso a esse tipo de tecnologia que nós criamos, nós fazemos doações para essas escolas. Isso é impacto social, porque a gente está dando direito a acesso àquela criança que nunca poderia ou nunca teria acesso porque ela não tem como pagar. Tá? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente acredita que... Agora você tem muitas outras coisas, né? Você tem empresas de impacto social que pegam o lixo e que transformam o lixo em água. Então, você tem hoje um grande mercado crescente, tá? De pequenas startups de impacto social. A gente tem até bancos hoje, um dos maiores bancos hoje no Brasil é a Vox Capital, que tem uma tese de investimento, de só investir em startups que causam impacto social, ou seja na educação, ou seja no meio ambiente, ou em outra coisa. Até fintechs, né, que podem emprestar dinheiros com juros muito menores do que o banco tradicional. Então, tudo isso é impacto, porque, por exemplo, uma pessoa que precisa muito de grana para abrir o seu negócio, para resolver um problema, muitas vezes ele vai no banco e ele não consegue pegar o empréstimo porque o juro é muito alto, ele sabe que ele não vai ter como pagar. Mas a gente hoje tem fintechs com juros muito pequenos, onde dá essa possibilidade para essas pessoas que têm uma renda muito pequena. Uhum. E você costuma dizer que como empreendedor não fala de negócio, mas fala de pessoas. O que significa isso? Perfeito. Eu acredito assim, vou te dar também exemplo da minha vida, né? Quando começou o clubinho, quando começou essa história, eu tinha como sócio,
o meu filho de 7 anos, que foi o criador, né? Foi ele que inventou essa história na minha vida. E aí a gente passou por alguns momentos muito importantes depois que a gente lançou o projeto em 2014 oficialmente, o Clubinho Salva-Vidas. Ele foi lançado oficialmente em novembro de 2014. E a gente teve uma oportunidade de participar da Rio Info 2014, que naquela época era o maior evento de tecnologia da América Latina. Então a gente concorreu com 8 países e 500 projetos envolvidos. E nós fomos vencedores na categoria Games. Mas tem uma grande questão nisso tudo aí, que eu sempre brinco, né, até nas minhas palestras, nos meus treinamentos, e eu sempre falo assim, anota isso que eu vou falar. Então eu falo, pessoal, anota aí o que eu vou falar. Porque qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você estar preparado para a oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque naquele dia, depois que a gente venceu, a gente foi convidado pelo consulado da Inglaterra, que era um dos avaliadores e juízes naquele momento, a apresentar o projeto fora do Brasil. Só que a gente não estava preparado para aquilo. A gente nem entendia muito ainda o que a gente queria, essa era a verdade. O que a gente queria é que o nosso jogo, o projeto que a gente criou, fosse um projeto que impactasse a vida das pessoas, que as crianças pudessem brincar e aprender utilizando o que a gente estava criando. Mas a gente não imaginou que o consulado da Inglaterra poderia me convidar ou convidar a gente para um projeto muito maior fora do país. Mas eles falaram uma coisa para mim ali que mudou tudo na minha vida. Ele falou, Leandro, o empreendedor ele precisa pensar grande, porque pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Então pensa grande. Vai atrás de pessoas que podem te ajudar. Vai atrás de pessoas melhores do que você, que são especialistas naquilo que você não é. Junta essa galera e você vai ter um projeto para levar para o mundo inteiro. E eu saí dali completamente transformado. E foi isso que eu fiz. Saí dali criando plano de negócio, desenvolvendo o projeto, fazendo ele pitches, né? Que a gente fala muito isso nas startups. O que é pitch? São apresentações de 3 minutos que você tem que convencer o sócio ou futuro investidor a entrar no teu negócio, porque o teu negócio é muito bom, mas você tem 3 minutos para convencer ele. Então você tem que treinar muito, você tem que estudar muito, você tem que saber muito bem o que você quer e o que o teu negócio resolve de problema. E esse momento foi o teu divisor de águas. Total. E foi aí que você começou a construir uma trajetória de busca de pessoas que de fato pudessem perceber o propósito do seu projeto. E Flávio Tavares passou pela sua vida. Fala um pouco de Flávio Tavares e dessa experiência, que é uma história bem bacana. Olha só, eu tive muitas pessoas na minha vida, né? Eu recebi mais de 100 nãos antes de receber um sim. Então, os primeiros sims que eu recebi, o primeiro sim que eu recebi depois de 100 nãos, foi o sim dos meus primeiros sócios, né? Que investiram capital, que acreditaram no que eu falava. Depois eu tinha dinheiro, mas eu ainda não tinha as pessoas. Eu fui atrás das melhores pessoas para se tornarem sócios do negócio. Hoje eu tenho como sócio o Bernardo Prata, que é professor do Animamundi, um dos maiores designers do Brasil. Tenho a Tininha Araújo, que é diretora de TV, trabalhou em diversos programas famosos como Xuxa, Band, Record, entre outros. Tenho programadores excelentes hoje no negócio. E aí sim eu tinha valores, eu tinha o valor para poder continuar desenvolvendo o projeto e eu tinha as melhores pessoas no mercado para poder me ajudar a desenvolver aquilo que eu não era bom para desenvolver. Mas eu não conhecia ainda o mercado. Foi aí que eu comecei a participar de muitas feiras de negócios, feiras de entretenimento, feiras de mobilidade e eu acabei conhecendo uma instituição chamada Instituto Parar, que o presidente do Instituto Parar é o Flávio Tavares. Em 2016 eu fui convidado para participar desse evento, fui a esse evento e lá eu percebi que eu não estava sozinho. Quando você fala de educação no trânsito, quando você fala de cidadania, quando você fala de propósito, o maior especialista hoje, na minha opinião, é o Flávio Tavares. E naquele dia eles falaram que eles iriam para um evento que era o maior evento do mundo de mobilidade na Flórida. E até então eu conhecia de oi, né? Porque me apresentaram a ele lá. Mas eu já fiquei encantado com tudo que eu vi. Voltei para Teresópolis e falei para os meus sócios, olha, eu preciso ir para os Estados Unidos. E eles falaram assim para mim, mas você está louco, Leandro, nem inglês você fala o que você vai fazer lá. Eu não vou falar com os brasileiros. Aliás, eu não vou falar com os americanos, eu vou falar com os brasileiros.
Vai uma comitiva de brasileiros para a Flórida e eu preciso ter a oportunidade de me relacionar com essas pessoas. Presidente de grandes empresas e um cara que me encantou, que foi o Flávio Tavares, falando de propósito, não de negócio, de pessoas, de propósito, porque são as pessoas que mudam o mundo. Foi isso que eu fiz. Fui para os Estados Unidos, passei algumas dificuldades, é claro, por causa da língua. Mas já com a visão, outro nível de visão, né? Sim, em relação... E lá eu consegui falar com o Flávio, eu consegui participar de um ciclo de amizade ali inicialmente. Cada um teve 3 minutos que estavam na comitiva para poder falar, e quando eu falei, uma das pessoas falou assim: "Eu não entendi muito bem o que você veio fazer aqui". E aí eu expliquei: eu estou aqui porque eu quero estar no meio de pessoas que têm propósito de vida, que querem fazer alguma coisa para deixar um legado na vida de outras pessoas. E aí eu não falei 3 minutos, eu fiquei ali falando 40 minutos. Em 2018, eles tiveram um concurso para os embaixadores do maior evento do mundo, que aí não foi na Flórida, foi no Brasil, e foi o Flávio que organizou. E eu fui convidado pelo Flávio a me tornar um dos embaixadores do maior evento do mundo. Cheio de lição, né, gente? Nós vamos fazer só mais uma paradinha agora, vamos continuar com essa história, com esse bate-papo, e lembrem de pegar as suas anotações, porque tem lições importantes de empreendedorismo aqui hoje. A gente volta já.